Bom, meu nome é Esdras da Silva Ramos Rodrigues, aluno de BCC de 2020.2, e eu vou falar um pouco agora sobre orientado a objetos. Bom, o que viria a ser a programação orientada a objetos, mais conhecida como PO? É um método de programação, um paradigma de programação que basicamente se utiliza de tipos de dados personalizados, ou seja, ao invés de trabalharmos só com tipos de dados primitivos, como inteiro, número e boolean, a gente consegue construir novos tipos de dados. E a orientada a objeto é basicamente fundamentada no conceito de objetos. Deixa eu passar a página. A orientada a objetos, ela traz uma série de vantagens na hora de você criar aplicações. A primeira vantagem é a estrutura modular para a construção de programas, onde os programas ficam modularizados, divididos em partes, ou no caso, em pedaços menores, o que evidentemente é uma grande vantagem, pois facilita a organização da sua aplicação, o software. Sendo assim, fica mais fácil de se manter pelo mesmo motivo. Por isso, você tem muito reuso de código. No caso, você reaproveitando vários pedaços de código já programados, as classes basicamente são reuso de código. Logo, esse desenvolvimento de software vai ficando cada vez mais rápido, pois os objetos podem ser utilizados não só na mesma aplicação, mas também em aplicações distintas. Um dos maiores conceitos, um dos maiores é, um dos maiores conceitos o de encapsulamento é bastante interessante, pois não é necessário conhecer a interpretação de um objeto para poder usá-lo. Eita, tava na página anterior, mas tá aqui. Deixa eu passar agora para o próximo. A orientação a objeto é calcada no conceito de abstração. O que é abstrair? É selecionar alguns aspectos a ser analisados, deixando outros aspectos de lado, e respeitar assim uma entidade, algo que ocorre e existe no mundo real, na forma de ideias, então abstrair e trazer para dentro da sua mente. E aí, as entidades que foram abstraídas, elas podem se comunicar entre si. E na orientada a objetos, isso ocorre através da troca de mensagens. Essa página. Agora vamos falar alguns conceitos associados à orientação a objetos. Um conceito de herança é um relacionamento entre classes, a qual uma classe herda membros de outra classe e atribuindo um método para que serve uma herança, eu posso criar uma classe e tudo que há nela e mais alguma coisa, sem precisar recodificar tudo, evitando assim a repetição quando a gente sem precisar recodificar tudo que já foi codificado na outra classe. Assim, eu crio classes complexas sem repetir código. Logo, nós usamos classes para evitar repetições. Quando a gente vai redefinir classes, tem muitas características em comum e são relacionadas no exemplo a seguir. Podemos ver homens, baleias e gatos, onde tem características iguais e diferentes. Então, através da herança, criaremos uma classe genérica, mamífero, que tem todas as características em comum. E depois criaremos classes separadas com cada classe
especificando cada um dos cada especificação, eita, cada característica específica de cada animal. Deixa eu passar a página. Cadê? Pronto. Outro conceito muito importante é o encapsulamento. Com o encapsulamento, a gente consegue combinar os atributos, os métodos da classe dentro da classe e deixar visível para que quem vai usar esta classe somente itens que são necessários para a comunicação. Assim, a gente oculta a complexidade do código. Como falamos no começo, a gente precisa acessar os elementos internos. Vamos imaginar então o seguinte encapsulamento. Eu posso ter um código super complexo. Deixa eu mostrar aqui a imagem. Eu posso ter um código super complexo, só que ele é encapsulado no meu objeto. E aí, quando eu quiser usar, eu só faço chamada. Para que isso retorne, isso me diga, isso me manda mensagem, por exemplo. Isso me manda o objeto. Aí eu consigo ter uma resposta e o comportamento que eu preciso. Como pode ser observado aqui mesmo. Eu quero uma chamada, eu quero uma mensagem, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí ele vai retornar a resposta. E agora... Pronto. E agora eu vou falar sobre o terceiro pilar da orientada a objetos. É o polimorfismo, que significa poli em grego muito e morfos formas. Logo, o significado é muitas formas. Qual que vem a ser a ideia de operação de um objeto? A funcionalidade do objeto pode ter mais de um comportamento, dependendo de como ele é chamado, ou seja, a mesma chamada do objeto pode retornar valores diferentes ou resultar em comportamentos distintos. Então, a gente pode ter objeto como elementos diferentes para a mesma ação. Por exemplo, eu posso pedir para o software desenhar formas geométricas, porém, ele pode gerar, por exemplo, um triângulo ou um quadrado. Então, esse exemplo podemos chamar de polimorfismo. Não sei se ficou claro, mas seria, por exemplo, eu pedi uma forma, como tem no Word, por exemplo. Tem vários tipos de forma. Porém, eu não especifiquei qual forma era para ele me retornar. Aí ele retorna o triângulo. E aí eu peço novamente, porque eu não queria o triângulo. Ele retorna o quadrado. E assim por diante. Esse é um exemplo claro de polimorfismo. Bom, era isso a apresentação. Eu dei uma breve introdução sobre tudo. E eu agradeço a todos que assistiram. Deixa o like e comenta pra ganhar engajamento e ganhar aqueles pontinhos, tá ligado? Valeu!